Olá pessoal, o vídeo de hoje é sobre a SEB, Companhia Energética de Brasília, uma empresa que anda sumida. Aliás, sempre foi sumida, né? Pouca gente conhece essa empresa, pouca gente investe nessa empresa. Mas será que vale a pena? Será que ela é uma elétrica de qualidade? Então, nesse vídeo eu vou fazer a avaliação econômico-financeira completa da SEB. E vou dar a minha opinião, se vale a pena ou não investir nessa empresa. E vou além, vou falar qual é o seu principal risco, ok? Se você gosta desse tipo de conteúdo, já dá um like para não esquecer e bora pro vídeo! Antes de fazer a avaliação econômico-financeira da SEB, vamos falar um pouquinho sobre a história. SEB, que empresa que é essa? Então, a história da SEB está muito ligada com a história de Brasília, né? Brasília foi inaugurada em 1960 e quem construiu Brasília foi a Nova Cap, né? E ela também construiu a SEB. E sempre foi uma empresa que trabalhou com geração e distribuição de energia, ok? Mas lá pelos idos de 2020, a SEB Distribuição estava numa situação mais difícil, tinha pouco dinheiro em caixa, dava muito prejuízo. Precisava fazer muito investimento para melhorar a qualidade da distribuição da energia em Brasília. E aí ela resolveu vender a operação de distribuição de energia. E quem comprou? A Neoenergia. Pagou cerca de 2,5 bilhão de reais pela SEB Distribuição de Energia. E isso foi muito bom, tanto para a SEB quanto para a Neoenergia. A SEB ficou focada, então, na geração. E pasme, algo que eu não sabia, a SEB ela é responsável pela iluminação pública de Brasília, né? Então olha que coisa diferente. A distribuição para o comércio, para as indústrias, para os órgãos públicos em geral é feito pela Neoenergia. Mas a iluminação pública em Brasília é feita pela SEB. E essa venda da SEB Distribuição para a Neoenergia é considerada um movimento de privatização, ok? Mas aqui para o vídeo, o que importa é que a SEB continuou com a iluminação pública e criou até uma empresa nova, né? A SEB Iluminação Pública e Serviços, SEB IPs, né? E ela está herdando, né, um parque de mais de 250 mil pontos de iluminação. E ela vai ter que revitalizar, melhorar a eficiência energética desses pontos de iluminação, trocando a antiga iluminação convencional por lâmpadas LEDs, ok? Isso vai requerer um investimento da ordem de 900 milhões de reais, sendo que aproximadamente 226 milhões serão desembolsados nos próximos 3 anos, 2025, 2026 e 2027. Né? Em contrapartida, ela vai receber um aporte de 3,3 bilhão de reais dividido por 30 anos, ok? Então ela vai agora, no zero, investir algo em torno de 900 milhões, mas vai receber 3,3 bilhões de reais de forma parcelada durante 30 anos. Mas, pessoal, é claro que esse não é o negócio principal da SEB. O negócio principal da SEB hoje é geração de energia, ok? Ela possui, né, de forma própria 100% da PCH Paranoá, ok? Que teve a sua concessão recém-renovada para mais 30 anos. Então, ou seja, ela vai vencer lá em 2050, mas ela possui também outras usinas em regime de consórcio, na qual ela possui participação parcial dessas usinas, ok? Além disso, ela está buscando diversificar o seu parque, ela está buscando dinheiro no banco dos BRICS, né? Lá com a Dilma Rousseff, né? Vai trazer algo em torno de 90 milhões de euros para o Brasil e esse dinheiro ela vai investir em geração de energia fotovoltaica para alimentar os prédios públicos de Brasília, o STF, escolas públicas, esse tipo de coisa, beleza? Além disso, ela tem uma participação de 9% na BSB Energética. Mas que empresa que é essa? Cara, para nós o que importa é que a BSB Energética ela tem uma participação de 30% na Brasil PCHs. Essa sim é uma empresa que todo mundo conhece, uma empresa de capital fechado no Brasil, mas no setor de energia todo mundo conhece. Ela tem mais ou menos aí umas 13 unidades e produz algo em torno de 290 megawatts. Então é uma participação relevante. As ações da SEB são negociadas em 3 tickets.
CBR3, CBR5 e 6. CBR3 todo mundo sabe, né? Final 3 são as ações ordinárias, praticamente não tem liquidez nenhuma, tá? Algo em torno de 93% é de participação do governo, do estado, do Distrito Federal, então esquece, CEB3 não tem como negociar. CBR5 e A6, né, são dois tipos diferentes de ações preferenciais que ela possui. A liquidez também é baixa, ok? CEB5 está na faixa de 25k por dia e CEB6 na faixa de 70 mil reais. Então, é preferível, se você quiser mesmo esse tipo de empresa, negociar a CEB6, ok? Volatilidade, algo em torno de 25%, então é uma ação que tem pouca volatilidade no longo prazo, mas como tem pouca liquidez, o que acontece? Quando entra alguém querendo comprar ou vender, você vai ter uma guinadinha mais brusca, então tem que tomar cuidado, beleza? Free float, CEB5 e 6, quando a gente junta todo mundo, né? Todo mundo no mesmo balaio de gato, você tem um free float aí de 67% das ações preferenciais, tá? Esquece a ação ordinária, não tem liquidez nenhuma. CEB5 e 6, que são as preferenciais, tem alguma liquidez, embora muito baixa, beleza? Vamos fazer a avaliação econômico-financeira da empresa. E aí, pessoal, para início de conversa, eu gosto de pegar o último balanço disponível, ok? E fazer aqui a representação do gráfico de blocos, né? Que é essa aqui, essa estrutura coloridinha que está aqui do meu lado, aqui do meu monitor, ok? O que eu vejo? Eu vejo uma empresa que tem uma estrutura financeira sólida, grau de risco 2, muito baixo o grau de risco, tá? Ela já foi até melhor lá pelos idos de 2023, 2022, quando a necessidade de capital de giro era negativa, ok? Mas é uma empresa que tem bons fundamentos no primeiro momento. Capital de giro próprio positivo, elevado, na faixa de 780 milhões de reais, beleza? Que é mais do que suficiente para financiar a necessidade de capital de giro de praticamente 100 milhões de reais. E aí, pessoal, sobra 680 milhões de reais, esse dinheiro está na tesouraria, isso é muita grana, isso está dando liquidez para a empresa, né? É muita grana para o tipo de empresa que é a SEB Energia, né? A SEB Energética de Brasília, né? É por isso, né? Cada empresa, cada sapato tem, cada pé tem seu sapato. Para essa empresa, ela tem um nível de liquidez muito adequado, beleza? Esse aqui, pessoal, é o gráfico, né, que eu consegui construir com base naquela matriz que eu mostrei para vocês, beleza? A linha vermelha, né, é a necessidade de capital de giro, a linha amarela é o saldo de tesouraria e a linha azul é o capital de giro próprio, né? Gente, esse gráfico é lindo, né? Principalmente porque nós percebemos uma modificação muito forte na tendência em 2020, tá, pessoal? Olha aqui, 2020. Para quem assistiu o início da conversa, em 2020 aconteceu o quê? Aconteceu a privatização da SEB Distribuidora, quando colocou um dinheiro para dentro muito grande, né? E mudou o perfil da empresa. A empresa deixou de ser uma empresa de distribuição e passou a ser uma empresa de geração de energia e uma empresa que mexe lá, né, com suprimento de iluminação pública para o GDF, né? Enfim, governo do Distrito Federal, né? Enfim, aqui em 2020 é um ponto de inflexão na qual a história da SEB muda, né? E a partir de 2020 nós vemos uma empresa com capital de giro muito forte, né? Em níveis muito elevados, muito mais elevado do que o saldo de tesouraria, né? E aí, pessoal, o que acontece? Essa diferença que existe entre o capital de giro, que é a linha azul, né, e a linha vermelha, que é a necessidade de capital de giro, essa linha aqui, ó, né, essa distância que existe aqui, eu estou passando o mouse, né, da linha azul à linha vermelha, isso vira dinheiro, vira saldo de tesouraria, né? E é por isso que a empresa é muito líquida, né? Em 2020, ela mudou o perfil e passa a ser uma empresa de geração de energia e deixa de ser uma empresa predominantemente de distribuição. Então, no primeiro momento, eu já vou falar para vocês. Essa privatização da SEB Distribuição foi uma bênção para a nossa amiga SEB, ok? Essa aqui já é a conta do saldo de tesouraria, tá, pessoal? Essa conta é muito simples, né? Saldo de tesouraria é o caixa, mais as aplicações financeiras de curto prazo, mais os empréstimos e financiamentos de curto prazo. Quando eu abro essa conta, o que eu faço? Eu faço duas coisas, basicamente. Verificar a tendência dessa conta, né? E aí a gente percebe que de 2020 para cá, ela tem uma tendência interessante, positiva, saindo de 120 bilhões de reais, batendo 680,
ok? Então isso é muito bom. E por outro lado, pessoal, uma coisa que eu vou direto aqui é nos empréstimos e financiamentos de curto prazo. A empresa não tem empréstimo de curto prazo, beleza? Então quando você vê esse dinheiro aqui no caixa dela, 680 milhões de reais, é dinheiro dela mesmo. Não é dinheiro de debênture, não é dinheiro de banco, é dinheiro dela, beleza? Pessoal, essa aqui é a conta da necessidade de capital de giro, beleza? E aqui o que eu faço? Eu faço uma comparação entre o crescimento da receita e o crescimento da necessidade de capital de giro. E logo aqui a gente toma um sustinho, né? Receita, o faturamento da empresa em 2019 algo em torno de 300 milhões de reais. Agora em 2024 bateu 350 milhões de reais por ano, né? É uma empresa que fatura pouquinho, né, pessoal? É uma empresa bem pequenininha, beleza? Mas o que tem de importante aqui? O que eu queria mostrar para vocês, né? Olha aqui em 2019, pessoal, olha o quanto você recebeu dessa empresa, 610 milhões de reais, né? E depois, de 2020 para cá, quanto você recebeu bem pequenininho, né? Olha aqui, 33, 34, 34, 44, 26 milhões no ano passado, né? Isso aqui, pessoal, mostra como a empresa mudou. Ela deixou de ser predominantemente uma distribuidora, que ela era antes da privatização da SEB Distribuidora, e passou a ser uma geradora de energia, né? Então hoje, né, a SEB como geradora, ela praticamente não tem inadimplência, né? Ela vende a sua energia, né? Ou para o governo do Distrito Federal lá na iluminação pública, ou ela vai vender no mercado livre para outras empresas, ou no mercado regulado para a própria Neoenergia. Então ela não tem inadimplência, ela tem um conta a receber residual muito pequenininho, né? Isso é muito interessante, né? É uma empresa bem pequenininha, né? E a gente tem que analisar essa empresa sempre observando de 2020 para cá, né? E de 2020 para cá a gente percebe o quê? Uma empresa que tinha um capital de giro mais elevado, na faixa de 350 milhões de reais, né? Chegou em alguns momentos aqui até com uma necessidade de capital de giro negativa, e agora aqui em 2024 tem uma necessidade de 15 milhões de reais, assim, é uma necessidade módica, né? Algo em torno, é muito pequenininho, muito pequenininho. É uma conta que a gente não precisa nem perder tempo, que mostra que é uma empresa bem administrada, beleza? Ao menos de 2020 para cá. E esse, pessoal, é o capital de giro da empresa. Nós percebemos também que é uma empresa que tem um capital de giro robusto, né, para o nível de operação que ela tem, algo em torno aqui de 780 milhões de reais, aqui no mouse, beleza? E aí, o que a gente percebe? Nós percebemos uma empresa que de 2020 para cá, né, ela está no marasminho, né? Você vê aqui que, se a gente for somar essas três contas aqui, investimentos imobilizados intangível em 2020, e se for somar essas três contas aqui em 2025, não dá diferença nenhuma, né? Então é uma empresa que não tem feito investimentos na sua estrutura que propicia a geração de renda, né? Que é o imobilizado da empresa, né? Por outro lado, a gente percebe também um ponto muito importante: a empresa não tem dívidas, pessoal. Olha aqui no mouse, né? Olha aqui no mouse, empréstimos e financiamentos de longo prazo, não deve R$1 para ninguém, beleza? Nada, 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 tá? Capital social dela está estabilizado na faixa dos 560 milhões de reais e tem uma reservinha de lucro aqui que vai aumentando ano após ano. Agora em 2025 está batendo 470 milhões de reais, beleza? A gente percebe também que é uma empresa que pelo tipo de contabilização que ela faz, ela declara aqui nas contas não cíclicas do passivo a participação dos acionistas não controladores, né? Que tem um volume de grana aqui relevante que ela tem que repassar para terceiros, e isso também ajuda no fortalecimento do seu capital de giro, beleza? Então, uma empresa muito ok sob o ponto de vista do capital de giro, aquela empresa sem muita ambição, tá, gente? Sem muita ambição. Não tem empréstimo? Não tem. Não tem dívida, né? E tem uma estrutura financeira, vamos dizer assim, congelada praticamente de 2020 para cá. E essa aqui, pessoal, é a conta de endividamento que naturalmente tem que estar zerada, né? Porque se a empresa não tem empréstimos de curto prazo e não tem empréstimos de longo prazo, não tem endividamento para fazer a conta, né? Olha aqui, curto prazo, o último empréstimo que ela teve foi em 2020, beleza? Depois que ela se livrou da SEB Distribuição, vendeu para a Neoenergia, né? Os empréstimos de curto prazo estão zerados, os empréstimos de longo prazo estão zerados e o dinheiro que ela tem, né, está aqui no caixa, em torno de 680 milhões de reais. Então, dívida líquida negativa, beleza? Uma empresa muito interessante, dívida líquida negativa sob esse aspecto. Pessoal, o fato da dívida líquida ser negativa, é bom eu até salientar aqui, não significa que é sensacional, não, né? Ter dívida zerada é ótimo, você não deve nada a ninguém, ter saldo credor, melhor ainda. Mas isso pode significar que a empresa também
está perdendo oportunidade de investimento. Será que não tinha outra usina para ela comprar, nenhum empreendimento para fazer dentro do segmento de geração? Não sei, né? Aparentemente, de 2021 para cá, não. A empresa não investiu em nada, a empresa está curtindo o caixa dela, né? Pessoal, em relação à DRE, eu pego 4 indicadores. Faturamento, CMV, EBIT e lucro líquido, beleza? Se eu desconsiderar 2019, que é o ano que ainda tem aqui o impacto da SEB distribuidora, de 2020 para cá eu vejo uma empresa que saiu de 250 milhões de reais de faturamento batendo 350 milhões. Pouquinho, né, pessoal? A empresa é pequenininha mesmo, a gente às vezes toma susto com os números, né? CMV, bem administrado, sempre inferior a 50%, beleza? Agora, em 2025, ela teve um CMV até ligeiramente maior aqui, 50,2, no ano passado 45, mas isso aqui já é o reflexo da troca das lâmpadas no Distrito Federal, beleza? Uma empresa que tem o EBIT muito bom na faixa de 60%, um lucro líquido muito bom na faixa de 50%. A gente já percebe isso quando analisa os anos de 23 e 24, né? EBIT de 60, lucro líquido de 50, uma empresa que não tem dívida, né? Logo ela gera um resultado financeiro positivo aí. Em 2024 ela teve 70 milhões de reais de resultado financeiro positivo e isso turbina o resultado, né? Uma empresa que tem um lucro líquido bem relevante, bem interessante na faixa dos 50%. Sob o ponto de vista operacional, uma empresa muito boa, como é de se esperar, né, que seja uma empresa de geração de energia já consolidada, sem nenhum problema aí das épocas difíceis de SEB distribuidor. Então vamos fazer o fechamento do vídeo. O que eu vi, pessoal, quando eu analisei a SEB, né? Eu vi uma empresa que tem uma estrutura financeira muito adequada, forte, grau de risco 2, praticamente inexistente, né? Mas por quê? Ela tem um capital de giro alto na faixa dos seus 800 milhões de reais, necessidade de capital de giro bem baixinha, né? Não chega a 100 milhões de reais. Qual que é a consequência disso? Uma empresa muito líquida, que tem algo em torno de 700 milhões de reais no caixa, né? Sem nenhum dinheiro de banco, beleza? Dinheiro próprio, né? Aí você pode pensar, 700 milhões é pouco. Gente, nós temos que lembrar que a SEB fatura 350 milhões de reais por ano. Então hoje ela tem 700 milhões no caixa. Ela tem 2 anos de faturamento no caixa. Isso é sensacional, né? Pensa em você, quanto que você ganha por ano, né? Agora multiplica por 2. Isso ela tem no caixa, né? Ou seja, uma empresa muito líquida, né? Uma empresa que tem dívida líquida negativa na faixa dos seus 700 milhões de reais. Ela tem um EBIT forte, ela joga aí, deixa na mesa 220 milhões de reais todo ano, algo em torno de 63%, um lucro líquido relevante também na faixa dos seus 50%, tem um resultado financeiro positivo, ou seja, ela recebe mais juros do que paga juros, né? É uma empresa muito adequada e cada vez mais adequada. É uma empresa de geração de energia, a privatização da SEB distribuidora fez muito bem para a empresa, né? Quando você receber enxutinho, nem 20 milhões ela tem para receber, né? É uma empresa bacana, não tem inadimplência. Então, pessoal, sob o ponto de vista dos indicadores dinâmicos, sob o ponto de vista econômico-financeiro, estritamente é uma empresa muito adequada. Mas será que vale a pena investir? Será que a gente pode comprar uma empresa somente considerando seus aspectos econômico-financeiros? Bora lá que eu vou discutir outros assuntos com vocês. E aí, quais são os pontos que você tem que tomar cuidado quando aplicar na SEB? Nesse momento, você já deve estar pensando assim, pronto, o Igor rachou uma empresa boa, agora vai colocar defeito na empresa. Cara, não vou fazer isso. Sob o ponto de vista econômico-financeiro, é uma empresa, né, com selo Tsumonen de qualidade, uma empresa de boa qualidade econômico-financeira. Irreparável, beleza? Existem alguns pontos que merecem atenção, tá? Eu vou citar alguns. Em primeiro lugar, a liquidez das ações, né? Ela tem a ação ordinária, esquece, liquidez é zero. A ação preferencial, a liquidez é quase zero, muito pouquinho, né? A SEB R6, né, tem uma liquidez aí na faixa de 70 mil reais. Isso significa que, se você quiser investir 20, 30, 40 mil reais, né, você vai conseguir vender, vai conseguir entrar, vai conseguir sair, mas você vai mexer no mercado, né? Você vai impactar no preço. Eu vou falar da minha experiência, beleza? Eu já investi em empresa que tem liquidez nesse nível. Dá para fazer investimento, sim, dá, mas tem que ser, né, valores menores, ok?
Não adianta você querer colocar 200 mil numa empresa dessa, porque você vai, quando você quiser sair, você vai ter problema, né? Mas se você quiser colocar lá 10, 15, 20 mil, fazer aportes parcelados, né? Tanto para entrar quanto para sair, dá para fazer. Mas toma cuidado, liquidez é muito baixa, tá? É uma empresa que tem problemas de governança. Eu tive muita dificuldade de levantar a informação, beleza? O site do RI dela é horrível, tem pouca informação, né? Eu não vi transparência, falta documento, né? Eu gosto de pegar informação no site da empresa e não tem nada, lá só tem as informações obrigatórias, né? As demonstrações contábeis, não tem informação. Então, assim, dona SEB, você podia melhorar isso aí, né? Essa parte de informação, disponibilização de informações está muito ruim, né? Eu tive que navegar a internet inteira para conseguir ter acesso a algumas informações. Aí tem coisa que, como eu não tenho como checar se é verdade, eu não vou nem trazer para vocês, beleza? Mas dessa parte da governança, né, da transparência, eu acho que ela deixa muito a desejar, né? Uma empresa que não tem tag along também, né? Fica atento nisso aí, tá? É outro ponto de restrição. Um ponto que eu não gosto muito é que ela é uma empresa territorialista, né? Ela trabalha, né? O foco dela é o Distrito Federal. É um estado mínimo, né? O governo ali é um estado mínimo, né? Então, assim, eu não percebo muita vontade na empresa de crescimento, né? Esses últimos 5 anos aí, após a privatização da SEB Distribuidora, já mostrou isso, né? A empresa, né, ela tinha uma situação financeira pior, né? E aí vendeu, botou dinheiro para dentro, se organizou tal, e ficou quietinha, paradinha, né? Tá lá com as suas 5 usininhas, né? Uma própria e 4 em consórcios, né? Vende já sua energia no mercado livre, no mercado regulado, ganhou um contratinho aí com iluminação pública, vai fazer, mas assim, não espere crescimento dessa empresa. Essa empresa não vai te dar crescimento, beleza? Ela vai te dar correção inflacionária, né? Tem alguns projetinhos aí, ó, tá até né, com projeto de energia solar, tá pegando dinheiro com a dona Dilma lá no Banco dos BRICS, né? Vai colocar algo em torno aí de 80 milhões de euros para dentro, vai pegar esse dinheiro para investir em usinas fotovoltaicas, para vender energia para o GDF, né? Para o governo do Distrito Federal, para as escolas, para o Senado, para esse tipo de coisa, para os prédios públicos, né? Mas assim, é muito pouco, 80 milhões de reais, né? Pelo que eu li também, ela vai no banco, ela vai pegar dinheiro, vai conseguir captar dinheiro no mercado para financiar esses investimentos na iluminação pública, né? Ela vai precisar investir ao longo desses anos aí algo em torno de 800 milhões de reais, em torno de 230, se não me falha a memória, 25, 26, 27, né? Ela nem precisaria disso, mas ela vai captar dinheiro no mercado para manter ainda a sua estrutura financeira saudável, né? Então, assim, essa questão territorialista para mim é muito forte, é uma empresa que não vai te dar crescimento, mas vai te dar aí 8, 9% de dividendos por ano, né? Então, assim, assim, você tem que pensar o que você quer, né? Porque é uma empresa, assim, mínima, pequenininha, né? E que não vai te dar crescimento, mas deve te dar 8, 9% de dividendos ao ano. É uma empresa estatal, né? 93% é do governo do Distrito Federal, né? As ações preferenciais que tem um free float maior, aí 60%, 70%. Então, sim, é difícil até de opinar, né? Mas tudo bem, pessoal. Eu vou dar a minha avaliação, né? Principalmente em respeito aos meus inscritos. Eu tenho até uma grande seguidora aí que sempre fala isso comigo. Igor, é importante você dar a sua opinião. Se você não der a sua opinião, você não fez o fechamento do vídeo, né? Então, bora lá. Eu vou dar a minha opinião. Pessoal, para mim não serve, né? A SEB para mim não serve. É uma empresa simpaticíssima, se reinventou, saiu da distribuição, é uma empresa de só geração. Eu adoro geração de energia, né? Eu acho que está no meu DNA. Eu já trabalhei basicamente em 2 tipos de empresa, né, na minha vida profissional. Mineração e empresa de energia, né? Então eu amo geração de energia, eu acho um negócio super bacana. Eu não gosto de distribuição, eu gosto de geração. Eu aprendi a gostar de transmissão depois, né, de tanto estudar, mas eu gosto de geração, está no meu sangue, né? Mas para mim não serve em virtude da liquidez. Mas é uma empresa
muito bacaninha. Acho que valeu demais a pena estudar, né? Estudar é sempre bom, a gente aprende coisas novas, né? Pessoal, gostou da análise? Coloca nos comentários. Não gostou? Coloca nos comentários. Tem alguma sugestão? Está de acordo comigo? Pensa diferente? Põe nos comentários, né? O legal é a troca. Eu ensino um pouquinho, vocês me ensinam. Isso é sensacional. Eu fico super feliz quando alguém escreve, né, faz todo um raciocínio lógico nos comentários. Isso me ajuda, isso mexe com os meus neurônios, né? Beleza? Muito obrigado, meus amigos. Muito obrigado. Bons investimentos e principalmente fiquem com Deus.